Olá, bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Bom dia, Denise. Tudo bem? Olha o Tony já aí na área. Bom dia, Tony, o grande convidado. Larissa, bom dia. As pessoas estão chegando aos pouquinhos. Vocês me ouvem bem? Vocês me veem bem? Ah, Ju, bom dia. Que bom. Todos me veem bem? Me ouvem bem também? Sinalizem caso o áudio ou vídeo não esteja decente. Tá mudo para você, Ju? Denise, você me ouve bem? Me vê bem? Ou tá mudo para vocês também? Dá um joinha se estiver tudo bem, por favor. Ah, que bom. Então, para quem não me conhece, eu sou Juliana Correia e esse é o Baobazinho. Toda semana vou conversar com algum convidado especial e o convidado de hoje é o Tony Edson. Ele vai se apresentar, mas já adianto que é um grande artista, um grande mestre, professor, ator. Vocês estão me vendo bem também? A imagem tá boa? Bom dia, quem está chegando agora. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Por favor, sinalizem se a imagem ou o áudio não estiverem bons. Beleza. O Tony já está aqui, já vou solicitar a participação dele, então acompanhem toda semana. A próxima convidada é a Aninha Catão, na semana que vem. Oi, Nina, bom dia, que honra você aqui. Bom dia. Oi, Tony, bom dia. Imagina, a honra toda minha. Tudo bom? Bom dia. Consegue me escutar? Sim, consigo. E vejo você muito Tá bem. ótimo. Tá tudo bem aí também? Consegue me ver muito bem? Maravilha. Sim. Bem tranquilo. Imagem, som, bem chegar. Que bom. Então, aí. Eu estava aqui falando, nem todas as pessoas que estão aqui são seguidoras do Baobazinho ou começaram a seguir há pouco tempo, né? Vieram certamente pela divulgação da tua live. Então, eu sou Juliana Correia, sou jornalista, arte educadora, mediadora de leitura, trabalho com contação de histórias e criei o Baobazinho em 2013. E agora, toda semana recebo aqui algum convidado, alguma convidada especial. E hoje eu tenho a honra de receber Tony Edson. Então, por favor, gostaria que você se apresentasse. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceito esse convite. Bom dia para todo mundo. Eu sou Tony Edson, sou sergipano, sou ator, contador de histórias, professor. É difícil apresentar, né? Eu não sei o que falar, mas eu vou buscar sintetizar um pouco algumas coisas. Eu faço teatro há bastante tempo. Esse ano, na verdade, há 30 anos que eu subi no palco pela primeira vez, mas o teatro que eu prefiro é um teatro de rua e muito mais contar histórias em espaços
quanto mais abertos, melhor, na minha opinião. Conto histórias desde 1999, comecei contando contos indígenas e depois, algum tempo e até agora, pesquiso contos africanos. Estou voltando, estou tentando revisitar esses contos indígenas também. Quando eu cheguei em Burkina Faso, fazia 15 anos que eu pesquisava contos africanos, e aí eles me perguntaram, tá, e os contos brasileiros? Eles estavam lá, 15 anos antes, quando eu comecei, e agora eu estou repensando entender um pouco e recontar algumas dessas histórias. Acho que é isso, estou nervoso, demais. Esse lugar da live ainda não é um lugar que eu fique tranquilo, espero que vá me tranquilizando. Mas muita honra também, sabe? Fiquei muito feliz com o seu convite. Eu pensei que, na verdade, seria uma indicação de livro ou alguma coisa parecida. Mas quando você fez um convite para uma live, eu falei, nossa, mãe, que coisa louca. Mas estou aqui. Vamos lá. Muito, muito feliz, muito honrado mesmo. Muito obrigada, maravilhoso. Então, Tony, quando a gente conversou a respeito né, de se encontrar aqui para te ouvir, eu pedi que você apontasse, né, algum tema, algum assunto que você gostaria de abordar. Assim. E aí você sugeriu campos da moralidade. E aí eu queria que você contasse, compartilhasse aqui para nós, compartilhasse conosco o que são os cantos da oralidade. Certo. Eu vou começar falando uma coisa bem pessoal e depois algumas outras que acho que vão fazer entender essa costura. Eu canto hoje e gosto de cantar, e eu tenho certeza disso, já falei para ela várias vezes, porque minha mãe cantava muito quando eu era pequeno, e canta até hoje. Ela cantava nos corredores, ela cantava cozinhando, e esse gosto pela música realmente foi despertado ali, né? Eu comecei a cantar um pouco do repertório que ela cantava, Jair Rodrigues, Aguinaldo Timóteo, Amelinha, Roberto Carlos, enfim, o universo ela trazia para mim através da música. Isso sempre me encantou muito. E fui crescendo, então, sempre buscando, na verdade, comecei a compor canções lá pelos 10 fazendo paródia, e aos 12 anos eu fiz a minha primeira música, que eu digo que é minha, né, pelo menos. Mas eu sempre falo também, as músicas, as minhas canções, elas vêm de estímulos da sociedade, né, então não são tão minhas assim. Isso é outra coisa que daqui a pouco eu falo um pouquinho. Mas aí, avançando nessa pesquisa de contos, eu conheci uma exímia contadora de histórias e tive o prazer de trabalhar bastante com ela em alguns momentos, que é a Keu, a poema. E a Keu, ela foi para Burkina Faso. Né? Você menciona muito. Sim, exatamente. É a pessoa que me inspira até hoje, né? Todos os processos, assim, a gente conversou muito. Eu morei em Florianópolis um tempo, quando eu estava voltando para o Nordeste, uma amiga minha falou, Tony, procura lá uma moça que tem uma casa para contadores de histórias. Talvez seja um espaço legal para você contar e tal. Só que, na verdade, essa casa era um site chamado Casa Poema, e foi aí que eu conheci aquilo. E a gente começou a conversar, começou a discutir essa questão da contação de histórias, e ela foi para Burkina Faso no final de 2011 e ficou 2 meses lá. E antes a gente já estava conversando e depois a gente conversou muito mais. Ela recolheu cerca de 80 histórias. E dessas histórias ela traduziu 16 e pediu para mim quando eu queria fazer um trabalho com essas histórias. E aí eu dirigi um trabalho chamado Zirigiri. Então, uma das coisas que ela contou, quando voltou das entrevistas dela, falando um pouco, ela conheceu antes, inclusive, o François Moazibamba, a Sônia Coyatê. E quando ela voltou, ela falou que entrevistou o Salia Traoré. E o Salia falava que existia pelo menos 10 formas de utilização da palavra. E aí a gente está falando da filosofia, a gente está falando da história, do provérbio, da anedota, eu não vou lembrar todos agora. Mas uma dessas formas, chamada Don Quili, é a canção. E segundo a cultura mandinga, a canção é a forma mais vasta da palavra.
é a forma mais vasta de se utilizar a palavra. Porque muitas vezes, quando a gente escuta uma canção, ela nos toca, mesmo que a gente não entenda absolutamente nada da língua em que ela está sendo falada. E isso, para mim, despertou uma coisa que eu já fazia, já praticava, né, nas minhas aulas de teatro, nas minhas aulas de contação de histórias, com os contos que eu fazia. Sempre havia buscando essa questão da música, buscando essa questão da canção, da musicalidade. Pouco depois dessa conversa com a Arqueu, eu fiz um curso com o Hassani Koyate. E ele falava que fiz o Boca do Céu, quando fui até lá. O Hassani dizia que o conto é como um trem. E os instrumentos ou a melodia das palavras são como um trilho, são como um suporte, onde o conto vai andar em cima. Então era preciso atentar, preciso prestar muita atenção exatamente nessa melodia do que é dito e, às vezes, no exercício do cantar e contar. Algum tempo depois, fiz oficina com o Tumani, aí foram 2 oficinas, em 2013 e 2014, e muitas dessas coisas começaram a se encaixar, essa questão das canções. Uma coisa que o Tumani fala é que quando normalmente as coisas geram descendentes. A palavra não. A palavra, ela evoca nossa mãe, ela evoca nossa ascendência. Existia uma entidade no universo Mandinga chamada Maanigala. E Maanigala, significa o grande portador da palavra, gera a gente, seres humanos, que somos chamados de Maa. Nós somos a própria palavra. Então, toda vez que a gente fala alguma coisa, a gente está evocando a nossa mãe. E eu fui buscando esses encaixes para pensar um pouquinho nesses cantos da oralidade, né? E uma outra coisa que o Tumani fala e que eu adoro também, é que ele fala que se você quer uma história bem contada, coloque ela na boca de uma mulher. Normalmente, isso o Hassani falou, o François, o Tumani também, a Arqueu, na verdade, até numa entrevista que ela fez com o Hassani, normalmente os cantos e a transmissão dos cantos são feitos pelas mulheres. E os instrumentos são executados pelos homens e também a transmissão de alguns deles. Eu falo normalmente, que nada é muito estanque. Existem mulheres que tocam, existem muitos homens que cantam também. Então isso, até mesmo hoje, está um pouco mais fluido. Mas tradicionalmente, quem conhecia mais cantos e quem iniciava as pessoas a cantar eram as mulheres. E no meu caso, eu me senti em casa, porque foi um pouco esse processo que me fez despertar a cantar, despertar a proferir palavras cantando. Tá me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Tô. Consigo te ouvir. Tá bom para vocês, pessoal? Vocês estão conseguindo ouvir? A Nina Rosa, grande cantora. Bacana. Tônia, dizendo aqui, ó, vou pegar um bloco para pegar as referências e já vou seguir o Tony. Se sigam. Perfeito, imagina. Siga a Nina também, está maravilhosa. Tudo super disponível. Cizinho, bom dia. Gente, muita gente maravilhosa aqui. Elisa, muito obrigada pela presença de vocês, por estarem aqui. Conta pra gente, porque como eu conversei com você, né? Tem muita gente aqui no Baobazinho que não é necessariamente do universo da contação de histórias. E aí, quem são os Kuyatê? Você falou aí do Tumani, falou do Hassani. Explica pra gente o que é isso. Na África Ocidental, existem algumas castas. O Renato Nogueira falou um pouco desse tópico, chamada de Nyamakala, que são os artesãos do couro, o artesão do ferro, e existem os chamados artesãos da palavra. São castas, né? E eles são chamados de Jeli. Jeli significa sangue em Yambaná. Então,
O significado é que, do mesmo jeito que o sangue percorre todo o nosso corpo, todas as pequenas partes do nosso corpo, e purifica o nosso ar, o contador de histórias precisa se embrenhar em todos os cantos, em todos os lugares das sociedades, né? Para que essa sociedade possa respirar de uma maneira diferente também. E o ofício de Djeli acontece há bastante tempo, só que com o grande imperador, Sundiata Keita, surge a família dos Koyate. Eles passaram a ser os Djeli dos Keita. Então, é uma história linda, a história de Sundiata, né? A gente, inclusive, tem algumas publicações no Brasil, Uniame. Eu encontrei na pesquisa também uma revista em quadrinhos com a história de Sundiata. Então, eu acho que é bacana buscar entender melhor. Mas, a partir de um grande exercício de inteligência desse Djeli, ele passa a ser chamado Koyate. E os Koyate seriam, então, a principal, não sei se eu posso falar, acho que posso falar assim, a principal família dentro dessa caça. Existem outras. Existem os Traoré, existem os Jabaté, os Sissiko. Só que, aí eu vou falar agora sobre um grande mestre, o Sotigui Koyate, que esteve no Brasil algumas vezes. Eu tive muito pouco com o Sotigui e acabei lendo muita coisa nesse processo. Mas contato próximo, físico, eu tive muito pouco. Mas o Sotigui, deixa eu lembrar o texto que eu queria falar. Água, daqui a pouco vem. O Sotigui é o grande pai, né? Ah, sim, pronto. Eu acho que, inclusive, foi numa entrevista que ele deu para o Anjos do Picadeiro, Encontro de Palhaços, e ele falava que havia, às vezes, algumas disputas entre Djeli, entre famílias de Djeli, algumas questões que geravam certo conflito. E os Koyate, eles nunca participavam, eles nunca tomavam lado de uma ou de outra família, porque, pela posição deles, eles eram uma espécie de árbitro. Eles iriam realmente mediar o que estava acontecendo, o que estava sendo conflituoso entre as famílias, né? Então, escutar ambas as partes. Então, o Djeli, ele tem várias funções dentro da sociedade. Quando duas pessoas vão casar, o Djeli vai até a família da noiva e conta um pouco sobre a história do noivo. E conta quando é que as famílias se encontraram, se houve outros casamentos dentro daquela família, se houve brigas entre as famílias. Depois vai até a casa do noivo e vai fazer essa genealogia da história da vida da noiva junto com a família do noivo. Depois de escutar, as pessoas decidem se elas realmente querem se casar ou não. Os Djelis, eles são capazes de começar uma guerra e de parar também. Muitas famílias nobres e reais na África têm o seu Djeli. Isso estou falando da África Ocidental. Com a colonização, essas pessoas, e talvez até um pouquinho antes, nas trocas e nos convívios, começaram a ser chamadas de griots, que é como a gente conhece aqui no Brasil. Mas eu prefiro chamar pelo nome que eles se chamam, né? Que é Djeli. Para alguns deles, a palavra griot traz um certo distanciamento. Alguns deles não gostam de ser chamados de griots. Maravilha. Você escreveu uma tese, né, por conta do doutorado, que é Narrativas da Rua. E você foi a Burkina Faso, participou de um festival, do Festival Internacional de Contação de Histórias, que é organizado pela família Koyate, não é isso? Lá você teve vivências, experiências que entram que são fundamentais para a sua tese e para pensar o currículo e a prática, né, do teatro de rua, certo? É isso? Eu não consegui ler toda, mas eu vou ler, porque, nossa, é maravilhosa. E uma escrita assim, deliciosa, fluida, é maravilhoso. E aí você
trata, entre tantas questões, você trata dos princípios desses contadores de histórias, né? Desses grandes mestres, desses gelis. E eu não sei se teria como você falar de todos os princípios, mas se for possível, você destacar alguns dos princípios que você teve acesso lá, que eles falaram para você e que você carrega assim contigo. Eu acredito que todos sejam fundamentais, mas deve ter um dos princípios ou dois dos princípios que te chamaram mais atenção. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, por favor. Na verdade, eu vi o Sotigui Coetê em cena em 2000, mais ou menos. Né? Quando ele veio para o Brasil, ele foi ator do Peter Brook, e ele veio com um espetáculo chamado Le Costume. E eram ótimos, fantásticos os atores, a atriz, e eu não conseguia tirar o olho do Sotigui. Ele me chamava muita atenção. E aí depois eu descobri que ele era um contador de histórias. O que eu quero dizer? Essa descoberta dos princípios começou de uma forma até um pouco intuitiva. Isso não está escrito, não está regimentado. Eles não me disseram isso. A partir, vendo o Sotigui e depois vendo muitos outros contadores, vendo Hassani, vendo Toumani, eu consegui identificar, mas eu vejo isso também no François, no Habib Dembélé, que não são necessariamente de elite, mas que comungam dessa cultura mandinga. Eu não vou falar sobre todos os princípios, mas tem um deles que eu gosto bastante e que pratico sempre em minhas aulas, que é a questão do controle da ansiedade. A gente buscar, e aí sim, algumas coisas eu escutei. A história é muito maior que nós. A história, muitas vezes, tem 700 anos, tem 1000 anos, e é transmitida de boca em boca. Então, nós somos realmente, literalmente, pequenos diante da história. Muitas vezes, quando a gente começa a contar histórias, existe uma vontade de que acabe logo. Existe uma vontade, uma pressa, e a gente não se escuta. Então, esse é um outro princípio, essa questão de desenvolver e abrir essa escuta de si mesmo. Essa escuta daquilo que está falando. Nas oficinas de contação de histórias, eu costumo dizer, eu não ensino ninguém a contar nada. Mas se eu puder fazer a pessoa escutar aquilo que ela está falando, eu já ganho o meu dia ou a oficina, enfim, o que seja. Porque exatamente essa questão. Muitas vezes a gente conversa, a gente dialoga, e a gente não escuta o outro e muito menos escuta a gente mesmo. Então, pensar em desenvolver, em burilar essa escuta. Para você ter uma ideia, na disciplina Narrativas na Rua, que eu ministrei na Escola Técnica de Arte da Universidade Federal de Alagoas, onde eu sou professor, a ideia da disciplina era não passar pelo papel. Então, a gente via vídeos do Sotigui Coetê falando um pouquinho. Eu pedi, e aí o Toumani foi fundamental, Toumani Coetê, por um estímulo, que ele falou que antes de contar uma história de uma outra cultura, a gente precisa saber um pouco de onde a gente veio. A gente precisa visitar um pouco que cultura é a nossa. E aí eu comecei a pedir para os estudantes jogos, brincadeiras, histórias e cantigas que eles tivessem escutado na sua infância. E que não desse nada de livro de papel, mas que realmente eles trouxessem coisas que estava neles, de uma certa maneira. Eu vou chamar aí de reminiscências da oralidade. Esse processo, enquanto eles... Reminiscências da oralidade. Enquanto eles traziam essas informações deles, eu falava um pouco das minhas vivências lá em Burkina Faso e de como eu enxergava o modo de vida da cultura mandinga. E foi realmente um processo de troca. A gente foi caminhando junto nesse processo. Eu escutando eles me escutando. E muitas vezes eu chegava a conversar, a contar uma história e falava, não, mas agora eu não vou terminar essa história. Eu vou terminar em outro momento, eu vou terminar depois. E eles ficavam, não, mas a gente está curioso, a gente quer saber. Eu falei, calma, controla a ansiedade. Controla a ansiedade. E nesses encontros também a gente sempre cantou muito. Acho que quase todos, se não todos eles, a gente tinha uma música para começar,
tinha uma música para terminar. Todo o encontro era permeado pela música, que é um outro princípio, estabelecer e pensar a canção como a forma mais vasta da palavra, que eu já tinha falado no começo. São três, na verdade, tem outros dois, mas estão na tese, estão em alguns artigos, e com certeza, quem quiser procurar mais, conhecer um pouco mais, estou à disposição. Então, tem um momento lá na tese que você fala que a contação de histórias e os teatros se complementam, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Então, eu acredito nisso. Eu acredito bastante nisso. Por exemplo, a Poema, uma contadora de histórias, e como eu disse, uma exímia contadora, ela diz, ela não é atriz e não quer ser atriz. Eu também não sou. Mas no sim. Mas não precisa necessariamente. Mas, por exemplo, no processo que fizemos para montar o Ziri, que ela contava histórias sozinha em espaços abertos, em praças, a gente fez algumas coisas de teatro, a gente fez algumas aulas de encontros, enfim, um processo de direção, voltado para um olhar teatral. E eu acho que isso ajudou bastante em outras coisas, até para a vida dela. Hoje, ela dá aula num curso de teatro, mas na universidade. E o Mas ela foi cursar teatro depois? Não. Ela está dando aula, na verdade, voltada para a oralidade, essa questão da voz. Mas está trabalhando com futuros atrizes e atores ou professores de teatro. A formação dela é outra. Ela vem um pouco da pedagogia, né, da literatura. E eu sou ator, né, oficialmente desde 2000, mas subi no palco com 11 anos de idade, que eu nem lembro quando era. Então, quando eu comecei a contar histórias, eu vi, caramba, tem muita coisa desse ponto, desse fazer, que me ajuda demais. Inclusive, por exemplo, só a questão do controle de ansiedade, que é uma coisa que eu trabalho bastante. E sempre, na verdade, eu sou professor de prática teatral. Então, eu dou aula de interpretação, eu dou aula de improvisação e laboratório de montagem. E eu percebi que, por exemplo, esse princípio que vem dessa minha visão da cultura mandinga e do Djeli é fundamental para a atriz ator. É fundamental. Então eu acho que realmente as coisas se complementam, né? As coisas elas se encaixam e, na minha opinião, se encaixam bem. Todos os exercícios de técnica vocal que ajudam demais para o canto, ajudam demais para a gente conseguir sustentar nossa voz, conseguir projetar, em caso de espaços abertos, que também gera outras necessidades. Essa questão de escutar a si mesmo, gente, o que eu vejo de atriz, ator, que entra em cena agoniado, esperando a deixa para poder falar só aquilo que teria que falar, e não escuta o outro e não se escuta. Entende? E essa questão, por exemplo, eu estou falando que a história ela tem 700 anos, 1000 anos, ela é maior que a gente. E a gente é uma ponte para que essas histórias sejam transmitidas. Tá. Se você pensa em se propor a servir ou estar dialogando com uma certa dramaturgia, eu acho que é interessante assumir também essa sua pequenez. Você entende o que eu estou dizendo? Porque tem uma ideia, um espetáculo, ou talvez um texto que queira, por alguma razão, ser dito. Então, quem somos nós para tentar puxar o foco, o brilho e o ego exacerbado em cena diante de um universo que é muito maior e que é coletivo? Sim. Que é o teatro, né? Sim. Agora, lá em África, não existe essa palavra, né? Não nessa região onde você esteve. Não chamam teatro. Né? Isso até porque, pelo que eu leio, pelo que eu sei, é o Ocidente que faz essa fragmentação também, né? Da dança, da música, do teatro, separa tudo. Então, assim, eu tenho uma lembrança muito forte do meu mestre de capoeira. Para mim, eu treinei de 97 a 99 e hoje, quando eu lembro do meu mestre,
ele era um grande contador de histórias, sabe? Ele não era necessariamente, ele era da capoeira. Mas ele tinha aquele poder de terminou o treino, fazia a gente sentar e ficava lá contando as histórias de Besouro Mangangá, ficava falando de mestre Canjiquinha, que tinha sido o mestre dele. E assim, quando eu penso na contação de histórias, quando eu penso na minha prática, eu olho para esse lugar, sabe? Eu olho para os pretos velhos, para as pretas velhas e com aquela sabedoria, daquela maneira simples ali de falar, mas te transportam com as palavras, né? Te levam para a história, para dentro da história. E aí, mas eu entendo quando você fala isso, de potencializar o que você faz. Eu, sempre que posso, eu faço uma oficina de teatro, alguma coisa assim, mas eu não sou atriz, e não me vejo assim. Pode ser que, né? Não sei, pode ser que as coisas mudem lá na frente, mas hoje eu não tenho esse desejo. Assim, eu sempre fui da dança e acho que a dança está muito em mim também, na hora que eu conto histórias. Eu acho que me ajuda muito por conta da consciência corporal e tal. Mas, enfim, maravilhoso tudo isso que você está trazendo, você está provocando aqui um turbilhão. Sabe, Juliana, não precisa ser atriz, não precisa ser ator para contar histórias. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, muitas vezes, as pessoas do teatro tornam o teatro tão complicado e tão chato que é muito mais simples. Eu acho que, da mesma forma que a contação de histórias, falando um pouco sobre o seu professor, eu também pratiquei capoeira há milhares de anos atrás, acho que mais ou menos nessa época, 96 a 2000, assim. Mas essa questão que é a oralidade, que nos pertence, que é a oralidade que vem, que é ancestral, essa forma de lidar. E aí eu acho que muitas vezes os caminhos, o teatro também é oral, e o teatro veio também, principalmente se a gente for pensar nos ditirambos, de espaços abertos. Mas as coisas começaram a entrar num grau de especialização que, na minha opinião, tiram um pouco essa jovialidade, essa simplicidade do fazer teatral. E aí, por isso que eu acho que a gente, enquanto atriz, ator, precisa demais beber na fonte da simplicidade, do controle da ansiedade e da escuta, que a contação de histórias nunca perdeu. A questão é essa, por isso, inclusive, que eu acho que se complementam. Conheço pessoas que nunca passaram por uma oficina sequer, mas contam histórias de forma magistral. Junto com a Kel, a gente fez um projeto chamado Cheganços, e a gente ia para pequena cidade e passava 7 dias na cidade. Lá a gente perguntava quem eram os contadores de histórias daqueles lugares. Então a gente conheceu pessoas que lembravam cordéis inteiros só de escutar. Isso é um exercício de memória fundamental. Coisa que é muito difícil. E aí, eu não quis falar para o professor Zelito. Ele falava quando ele era criança, ninguém deixava ele chegar perto das rodas. Aí ele ficava num cantinho escondido e ali escutando. E algumas vezes as histórias eram contadas ou até lidas várias vezes. E isso foi trazendo isso, deixando isso na memória dele. Às vezes, pai, eu esqueci o pé da história, mas eu vou complementar. E aí ele lembrava muita coisa. É uma memória que, com certeza, eu ainda não tenho e estou buscando ter. E nunca passou por uma oficina de teatro. Entende? Então, eu acho que havendo a possibilidade de fazer as duas coisas, elas são complementares. Maravilhoso. Olha, tem um monte de mensagem aqui. Novamente, bem-vindas, bem-vindos. Quem chegou depois. Estão querendo saber, Tony, como acessam a sua tese. Estão pedindo aqui. A Giselda Pereira, lá de São Paulo, contadora de histórias maravilhosa. Deusas, eu quero ter aula com ele. Nossa. Live maravilhosa, acrescentando muito aqui, disse a cantora Nina Rosa. Tive a honra de ter aula com esse querido Anne Luz, que escreveu. A Giselda, de novo. Muitas atrizes, atores de São Paulo acreditam que, por ser das cênicas, não precisam de nada para começar a narrar histórias.
Nossa. Tem mais. A Chica Reis, de Minas Gerais. Beijo, Chica. Tony, também venho do teatro. Depois que me deparei com a contação, percebi que se complementam, mas sinto que são presenças distintas. Penso muito sobre isso e percebo as nuances. Savana está aqui, do AIO, aula máxima, Carlos Carvalho. Agora aqui foi Ana Távora. Isso, transportar das palavras por meio da contação de histórias é muito especial. Eu sou atriz, a Giselda de novo. Eu sou atriz de formação, mas não da contação. Prefiro 1000 vezes trabalhar com as histórias, com a narração. Que mais? Camila Reis, lá do Maranhão. Beijo, querida. Ela também é convidada. Ela também vai Lembro, com certeza. Que bacana! Olha que Maravilhosa, Camila Reis. A gente tem pouco tempo agora, faltam uns 20 minutos para terminar aqui o nosso encontro. Nossa! É muito rápido. Eu queria te deixar à vontade para você falar algo que, enfim, você gostaria de complementar, e também tempo para você, se quiser, contar uma história ou cantar para a gente, ou as duas coisas. Vamos lá. Me ajuda com o tempo para não me perder. Eu vou começar cantando, na verdade. Eu programei, na verdade, eu tinha separado umas histórias, uns livros, assim, mas, nossa, é muito rápido. Realmente, muito rápido. Vamos lá. Eu fiz essa canção na última edição do AIO, na casa da Tatiana Henrique, praticamente, né? Eu tive a honra de ficar alguns dias por lá, beijando ela, companheiro de filho, mas eu não mostrei no AIO exatamente porque a gente tinha outras canções que estava recebendo, e até o último dia estava mexendo um pouquinho, brincando com palavras. E eu sei que o pessoal do Rio já conhece, né? A Natália Grilo divulgou para vocês, que honra, e eu vou cantar. Acho que é a primeira vez que eu canto para uma outra pessoa que não seja a Tatiana. Vamos lá, com outras pessoas, pensando que a gente está sendo visto por algumas, né? Vamos ver se eu lembro a letra também, né? Somos Aió, e os sopros se encontram no sol. Somos Aió, e os sopros se encontram no sol. Nosso encontro negro, palavra calar, respeitar o espaço, coração dá nó. Nosso encontro negro, palavra calar, respeitar o espaço, coração dá nó. Nos idos, nos cantos trazidos, nos cheios de voz. Nas tramas tecidas por vozes de fé, liberdade. Eu esqueci. Vou pegar aqui, inclusive, anotei várias coisas. Os gritos frementes urgentes de tanto suor ecoam nossos ancestrais, levam nossas verdades. Somos Aió, e os sopros se encontram no sol. Somos Aió, e os sopros se encontram no sol. Nosso encontro negro, palavra calar, respeita o espaço, coração dá nó. Nosso encontro negro, palavra calar, respeita o espaço, coração dá nó em pingo d'água, juntar pra quilombamento, o conto é rio que deságua no mar de acolhimento. Somos Aió, e os sopros se encontram no sol. Quando eu estava terminando o doutorado, e aí, com muita coisa, obrigado, muita coisa na cabeça, eu descobri um encontro negro de tradição oral. Eu falei, gente, o que é isso? É jogar sapo na lama. É tudo que eu quero. Estava tudo pulsando, inclusive porque as histórias que foram contadas na disciplina foram contadas por outras pessoas. Como a gente não passava pelo papel, eu não transcrevi as histórias no primeiro momento. Eu recontei para que eles ouvissem e recontassem. Mas eu não estava contando para público, eu estava cantando para um gravador. Então, acho que o AIO, inclusive, foi uma das primeiras oportunidades. Acho que foi a Josiane Costa que me mandou o material, também uma atriz com que tive a honra de trabalhar, contadora de histórias. E
acho que uma das primeiras oportunidades que eu tive para contar as histórias que eu escutei em Burkina. Eu fiquei, que legal, eu quero isso. Depois disso, mais ou menos, começou a surgir. Na verdade, a ideia do Histórias do Lado de Lá já existia. É o espetáculo que eu tenho hoje contando essas histórias. Mas eu queria fazer um monte de coisa. Eu sei que não vai dar tempo. Eu vou tentar... Se não der tempo, Tony, desculpa te cortar. Se não der tempo, a gente volta, faz um segundo tempo, pode ser? Pode ser. Pronto, sem problemas. Complementar. Aí você fica à vontade. Então, lá em Burkina, eu pude entrevistar uma família e eu conto algumas das histórias que eles contam. O François Moazibamba traduziu as histórias do Dioula, eles não falam francês até onde eu sei. E aí, aqui no Brasil, o Michel Longuigorp, que era meu professor de francês, e eu traduzimos. Eu falo que nós traduzimos porque, muitas vezes, ele falava algumas coisas, e como ele não é contador de histórias, ele é professor de francês, essa questão da repetição, ele não voltava para esses pontos. Ele passava, às vezes, um pouco, ele falava, ele falou isso de novo. Eu falei, tá, mas isso de novo é importante. Aí eu voltava nos vídeos, exatamente para ver os momentos de repetição. E aí ele cantou uma música, e aí, normalmente o François, quando cantava as músicas em Dioula, né? Não traduzia a música para o francês. Aí eu voltava nos vídeos, tanto da família Sanot, que é quem eu estou falando, quanto do François, para entender um pouco as canções. E aí um exercício que eu tenho feito já há algum tempo é tentar traduzir algumas dessas canções para o português. Eu sei em que contexto que elas estão na história, tem mais ou menos o que dizem dentro da história, qual é a simbologia que elas têm, mas realmente é um processo de criação de uma letra em cima de uma melodia, muitas vezes muito diferente do que a gente está acostumado a escutar. A história que eu contei, eu só vou cantar a música dessa história rapidinho, tá? Mas no último maior, A Menina e a Serpente, foi exatamente esse processo de escutar a canção e tentar traduzir. Aí ficou mais ou menos assim. Ai, meu Deus. O afã deixa a fanda trançar, mas quem trança é bom nem contar. Foi um bicho do mato que me trançou, minha palavra não é vã pra quebrar. E isso, eu fiquei escutando muitas vezes, até entrar no loop. Mas uma das coisas que eu acho muito bonito nessa entrevista com a família Sanot, e eu vou precisar ler, porque realmente eu não domino todo esse texto, exatamente quando eles falam da canção. Eu perguntei para eles, percebo que vocês cantam muito e cantam muito bem. Só para vocês entenderem, eu fiz as perguntas em francês, eu fiz em português e o Google Tradutor fez o favor de traduzir para mim. Aí o François fazia para eles a pergunta em Dioula e eles respondiam em Dioula. E isso, na verdade, no momento que eu não estava entendendo absolutamente nada, mas, ao mesmo tempo, percebia na troca, pelos olhares, que eles estavam falando comigo, para mim e de mim também. E aí, depois eu sento com o François e ele começa a traduzir todas as perguntas, ou todas as respostas deles para o francês. Aí depois um outro processo de chegar com o Michel e traduzir para o português. Mas ficou mais ou menos assim. Percebo que vocês cantam muito e cantam muito bem. Obrigado mais uma vez. Gostaria que alguém falasse do que e como a música ajuda na história, ou se a história ajuda na música. E aí a resposta dele. Quando você conta uma história com uma canção, ela fica menos cansativa. Quando você faz a história e você retorna para o que você fez, é preciso fazer isso com prazer e com o coração. Agora imagine que você tem a sua atividade relacionada com a plantação. E você faz isso sem a sua cultura, sem palavras, sem canção. E faz o trabalho sem considerar o que passa em sua cabeça. E isso torna mais cansativo o trabalho. Mas quando você põe uma canção, se você faz o seu trabalho cantando, se torna um momento único. É como se não tivesse feito todas aquelas coisas, o seu trabalho avança, e quando você percebe a hora, você diz, eu já fiz tudo isso. É essa a importância da canção como é feita. Todo canto tem a sua canção. E quando você vai dizer um conto, você precisa perceber qual é a canção que vai te ajudar com aquele conto. Cada conto vai pedir a sua canção. Antigamente, quando ia fazer alguma atividade, essa atividade tinha uma dança. E tinha uma canção que acompanhava essa dança.
era uma verdadeira chance de fazer bem feito. Isso a família Sanor, senhoras e senhores, Seiduba, Cari, Cita, Maimuna, alguns já não estão mais entre nós. Quando eu os conheci, eles tinham seus 70, 80 anos, e eles mostraram para a gente uma dança que era feita em homenagem ao plantio e à colheita, senhores e senhoras dançando como crianças. E eu achei incrível. E a gente vê isso no Brasil, a gente vê isso no jongo, a gente vê isso na capoeira, a gente vê isso nos maracatus, enfim, nos cocos, né, falando até da realidade de Alagoas. Mas e eles falam que essa dança era feita mais ou menos uns 700 anos. E hoje em dia, por conta do celular, lá em Burkina, por conta dos computadores da internet, alguns dos mais jovens nem se arvoram a chegar perto desses mananciais de cultura, né? Tá, essa era uma das coisas que eu queria fazer. Você falou Mas agora, acho que eu vou contar uma história. Eu lembrei de você dizendo também, num trecho da tese, sobre a importância do contador de histórias retornar, né, à sua infância. E agora você falando do corpo, você falando da dança, eu lembrei também da Leda Maria Martins, né, e a oralitura, essa memória que está no corpo, e como isso vai compor também a atuação, né, a prática, o fazer, né, do contador de histórias. Ai, maravilhoso. Conta a história pra gente. Vamos lá. Eu tinha pensado em 3, eu vou contar um, eu vou ver qual que eu conto. Eu acho que é isso. Tá, eu vou fazer uma mistura de coisas, tá? Eu dirigi um espetáculo, obrigado, um espetáculo chamado Chacal e as Pérolas da África, com uma atriz chamada Fabrícia Brito. Quer dizer, uma contadora de histórias, ela não é atriz, chamada Fabrícia Brito. E dirigi um outro trabalho chamado Isse África, com uma contadora de histórias chamada Josiane Costa. Essa é a atriz. Que é atriz, maravilhosa, por sinal. Isso, exatamente. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou cantar música, um pedaço da música do espetáculo da Fabrícia, mas eu vou contar uma história que a Josi contava e que hoje a Fabrícia conta também. Vamos ver se dá certo, né? E o que é que tem aos pés de África? Pede pra contar que tem. O que é que rola? Inspira mágica. Rolo de onde a gente vem. O que dá pé é bela e trágica. O brilho oral que tem. O brilho oral que tem. Havia uma princesa que era tão linda, mas tão linda, mas tão linda, que causava inveja até às deusas africanas. O seu nome era Octija. E com o tempo, aquela que era uma das suas maiores qualidades se transformou numa maldição. Chegada a idade de se casar, ela se achava tão bonita, mas tão bonita, mas tão bonita, que desprezava todos os pretendentes. Os reis lhe prometiam tesouros, ilhas inteiras. Os cantores compunham belas músicas, mas ela dizia não para todos eles. A fama de Octijas foi se espalhando, e conta-se que certa vez uma comunidade de pescadores, enquanto faziam seu ofício, eles cantavam canções em homenagem à beleza da princesa Octija. O que passa a brasa, diamante raro insiste em não casar. E os cantos de África caem aos seus pés, a fera encontram rija. Caprichos de Octija chegam até o mar. E lá, no mar, no fundo do mar, alguns peixes ouviram essas canções e pediram ao Criador que lhes desse uma chance de conhecer essa princesa Octija. Eles prometeram que limpariam o mar se fosse lhe dada essa chance, pelo menos por alguns dias. O Criador, normalmente sensível a pedidos sensíveis,
deu aos 3 peixes forma humana. E os 3 seguiram juntos até o vilarejo onde morava o Okpija. E lá se apresentaram como sendo príncipes vindos de um reino distante. Cada um levou do fundo do mar, de presente para ela, uma pérola. O Okpija viu os pretendentes, viu os presentes, e ela finalmente resolveu dizer sim. Não para um, mas para os 3 maridos. Foi feita uma grande festa e muitos vilarejos de todo o reino chegaram para ver a princesa Okpija dizer sim, sim, sim. Bem, eu não vou entrar em detalhes sobre a noite de núpcias desse quarteto, mas eu falo dessa noite porque é importante que depois, no dia seguinte, eles sabiam que precisavam voltar. Eles sabiam que precisavam voltar ao seu lar de origem. E disseram para o Okpija que eles precisavam sair em uma missão muito importante e que mulheres não poderiam seguir junto. Mas o Okpija não se convenceu e disse que iria com eles. Eles foram pelos caminhos mais difíceis, pelos caminhos mais árduos e mais demorados, e o Okpija estava lá, resistente, caminhando junto com eles. Até que finalmente chegaram no mar. Lá, um deles correu, deu um salto no mar e não voltou mais. O outro foi se afastando devagar, deu um salto e também não voltou. Antes que o terceiro fizesse isso, o Okpija segurou seu braço e perguntou o que estava acontecendo. E nesse momento, o seu terceiro marido se transformou em peixe. Depois de alguns pulos, ele entrou no mar e não mais voltou. O Okpija estava envergonhado. Depois de ter dito não para tantos pretendentes, acabou casando logo com peixes. Ela não queria voltar para o seu reino, para o seu vilarejo, para a sua comunidade. E depois de algum tempo observando o mar, ela resolveu entrar no mar. Ela entrou no mar para inflar seus poros e lavar o o choro. Ainda ela entrou cantando a calma, se banhar até a alma, que esconde cada passo mais espaço, emergindo no cansaço, e anda. Traduzir um ser sensível é ferir no interior. Sonda esconde anda, a onda ainda esconde anda, a onda ainda esconde anda. Onda que é maré e que toca a lua, onda que é mulher, deságua menstrua, onda que transcende a verdade crua, onda surpreende, mas sempre nua. Em pouco tempo, o corpo de Okpija estava lá no fundo do mar e já sem vida. Os peixes, os seus maridos, pediram ao Criador que lhe desse uma chance, que não permitisse que ela morresse. O Criador disse não. Ele não daria a ela a sua forma humana de volta. Mas ainda sensível a pedidos sensíveis, o Criador transformou a Okpija num peixe. E assim ela pôde viver por muito tempo com os seus 3 maridos. Dizem que naquela região, na costa da África, existe uma espécie de peixe com glândulas que se assemelham a cheios. E seriam esses Ai, cortou. E seriam esses? os Tá cortando. entrou no mar, ainda ela entrou cantando a calma, que esconde
cada passo mais espaço e andar, traduzir um ser sensível, aonde. Esse é o conto que está num livro chamado O Loma, ou A Casa da Beleza, de um escritor nigeriano chamado Sani, exatamente. Ele mora em São Paulo, né? Aham. Ele esteve aqui em Maceió e eu dirigi um grupo chamado Coletivo Antiação, um espetáculo chamado Os Filhos do Céu e os Corações do Boi. E o Joés, ele esteve em Pernambuco, mesmo, na verdade. Ele esteve em Maceió também, em outro momento, e a Marise gravou algumas canções dele que eu pedi. E o Joés, ele gravou uma canção de uma música, de uma história que eu ainda nunca contei, mas quero muito contar nesse livro, que é Inini. Não sei se você lembra, mas no Inini tem uma canção e tem a tradução. Daí o Joey conseguiu pedir para ele e pegou essa canção. Daqui a pouco, espero que ela entre no meu repertório também. Eu espero muito bastante. Nossa, que bacana. Que maravilha, Tony. Eu gosto muito do trabalho dele. Quando eu tenho algum livro que tem algum trecho da história tem música, eu acho tão delicado ali, eu não consigo. Eu leio pro meu filho, eu falo, ó, filho, agora tem uma música. Eu tô lendo eu li um para ele de Moçambique, do Ngulani Bacacossa, o Rei Mocho, que vai até entrar nas dicas literárias do Baobazinho. E tem vários trechos com música. Eu falo, olha, eu vou ler, porque eu não sei a melodia. Porque eu acho, não sei, não consigo inventar, sabe? Uma melodia. Não, existe uma forma de cantar aquilo ali. Não dá para eu fazer de qualquer jeito, sabe? Eu sou muito chata com isso. Assim, uma coisa que é importante é que existe uma musicalidade, né? Existe uma canção. Eu tenho uma história que eu escutei em Burkina Faso, eu já havia lido no Gênesis Africana. É um livro organizado pelo Léo Frobenes e o Douglas Fox. Então tinha uma história lá, a história estava lá e ela falava em alguns momentos, e aí ele cantou para isso, ele cantou para isso, ele cantou para isso. Só que não fala dessa canção. E realmente, eu comecei a burilar e a criar. Eu já estava contando essa história alguns anos antes. E aí, quando eu fui a Burkina Faso, eu escutei essa história, inclusive muito mais completa do que está no livro. Essa história, o livro deixou várias lacunas, várias coisas, tanto do começo como do final, que eu fiquei, nossa, é isso. E aí realmente aprendi a forma de cantar. Foi a história que eu contei, acho que não foi a que eu contei no primeiro Aió, foi Batenei a Flauta, né? A história que o seu Bacari Sanô contou pra gente. E no domingo, agora, o François contou essa história. Eu nunca tinha visto ele contando. Você comentou, né, que ele estava contando. Isso, exatamente, a história que eu adoro. Mas não sei, acho que é bacana buscar essas musicalidades. Mas como o pessoal da família Sanô fala, a história vai pedir a sua música e você vai ver qual é a história que talvez se aplique. Lá em Burkina, por exemplo, eu contei poucas histórias, né, por conta da língua. Mas no último dia da oficina, com o François Mojibamba e a Bibi Dembele, eu contei a primeira versão que escutei da história das Abaianis, né? Só que antes, na verdade, não era a Baianí em si, era um pouco dessa travessia do Atlântico, um pouco desse sequestro e genocídio de muitos povos africanos. Eu trouxe para trazer a Baianí. E aí eu precisava de uma música, inclusive, que eu pudesse cantar junto com eles alguma coisa. Então, eu estava contando e pedi para todo mundo que quando eu levantasse o braço, as pessoas cantassem comigo. Então eu estava falando um pouco da travessia do navio negreiro, eu levantava o braço, e aí todo mundo cantava comigo. E aí levantava o braço, todo mundo cantava comigo, foi muito lindo. Até que no final eu termino essa história. Tony, falta 25 segundos, a gente vai cair e a gente volta. Tá. Beleza? Então, eu termino a história e canto a música inteira. Daqui a pouco a gente volta. Beleza, já te chamo. Fiquem aí. Então. Beleza. Até mais.